Não pode analisar o resultado só pelo resultado. Tem que ver o como isso aconteceu. Sim. Mesma derrota, mesma vitória. Não me cobre por ter dado uma informação certa. Se ela ajudou você ou se prejudicou você, se vazou uma informação, vazou uma escalação que você É o não seu queria, trabalho. é o meu trabalho. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Gol a Gol. Sim, repaginei o meu canal. Era Alexandre Oliveira, jornalista, virou Gol a Gol e acho que ficou bem legal esse nome. Além de ser uma homenagem ao meu pai e de uma brincadeira de criança que eu vivia fazendo com ele no quintal. Pai, um beijo pra você, onde é que você esteja. Ó, queria agradecer a Ace Negócios, o melhor caminho para tirar sua ideia esportiva do papel e colocá-la no campo ou na quadra. Procura Ace Negócios para captar patrocínios e parceiros para o seu negócio esportivo. E claro, a Tizan Digital, para fazer essa estrutura levar a melhor qualidade no YouTube para você, Tizan Digital. E para fazer esse primeiro programa, para mim é histórico, porque estreia é histórica. Então daqui a um tempo a gente vai falar assim, no corte de edição tava lá o Vitor Bandeira, nas câmeras o Rodrigo Sansão, no comando técnico o Rafael Sansão, na apresentação Alexandre Oliveira. Você pegou a referência ou não? Escalação de todos os tempos. Paulo Vinícius Coelho! Muito bom, PVC. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu tô evitando falar em negócio de histórico. Eu prefiro falar marcante, inédito. O professor Você não pode falar, eu posso ainda. É justo. O professor Jaime Pinsky que fala que histórico tem que ter uma questão que fique para a história. Algumas coisas no futebol são, nem todas são. A LDU eliminar o São Paulo não é histórico. Pode ser marcante, pode ser inédito, pode ser... Enfim... É legal você poder usar o idioma, que é uma das nossas ferramentas de trabalho. Mas você não acha que você fez história já no jornalismo esportivo? Porque eu posso usar você como histórico, não? Inédito, não é. Né? Aliás, é muito legal ter essa noção de que tem muita gente que acha que ficou uma coisa de legadozinho, assim, de ter feito legadozinho? coisas. Você tá sendo humilde. Além de histórico, é humilde. Quando começou esse negócio de você ter as escalações na cabeça, assim, e vir? Assim, eu acho, tem uma coisa, outro dia eu tava num bar no Rio de Janeiro e passou um senhor, veio me cumprimentar, falou assim, puxa, você tem um dom, sua memória. Eu falei, é um dom, muito obrigado. Mas é trabalho também. O cara ficou bravo. Falou assim, não! É um dom! Que isso? Como tá assim? Bom? Eu acho que tem mistura de coisas. Primeiro que assim, eu gosto muito da minha memória, mas a memória serve para manter vivo o moleque que me fez virar jornalista. Para que serve saber as coisas de memória, especialmente num tempo de inteligência artificial, que você pode pesquisar pelo Google? Serve por dois motivos. Serve porque a gente faz muita coisa ao vivo. E no ao vivo ajuda muito ter boa memória a não cometer erros de informação. E serve para manter vivo o moleque que me fazia saber, sem precisar pesquisar, que o Guarani foi campeão brasileiro de 78 com Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, Capitão Careca e Bozó. Eu sabia esse time, ponto, sabia. Nunca precisei olhar num livro. A gente fala muito, Ale, que antigamente você sabia o time de goleiro da ponta esquerda porque o time jogava 10 anos juntos. É mentira. Não é. Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito e Calvé, Dorval, Miguel Coutinho, Pelé e Pepe jogaram juntos 10 jogos. Mas se você pensar no time de 63, que é campeão do mundo, que é basicamente esse, embora não tenha jogado a final com esse time, o time de 67, campeão paulista, é outro, que já tinha Clodoaldo e Negreiro, já tinha Toninho Guerreiro, era outro time, já era Cláudio no gol, Cláudio Carlos Alberto, Ramos Delgado... Mas mudava bem menos do que se muda hoje, né? Se você tipo, 2, 3 jogadores, hoje mudam 5, 6. No Brasil. Sim. Qual é o único time da história da Champions League que jogou 2 finais seguidas com a mesma formação? Barcelona? Real Madrid de 2017 e 18. Que era Navas, Carvajal, Sérgio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos e Modric, Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. É o único time da história. Aí você fala assim, mas antigamente ficava mais tempo porque tinha amor à camisa. Ora, mas não tem amor à camisa um time como o do Real Madrid, que teve o Cristiano Ronaldo jogando 10 anos? Onde é que tem amor à camisa? Onde paga. Onde se paga. Onde se paga e se ganha, né? Agora, eu acho que o que eu gosto de ter a noção é que isso tá na minha memória, mas é informação. Porque a gente trabalha com informação e com conhecimento. E o que a gente consegue fazer, a partir da informação que está mais ou menos na cabeça,
É você pegar um fato e conseguir fazer esse fato crescer. Uhum. Por exemplo, o São Paulo e Coritiba vai ser adiado por causa do Palmeiras e Corinthians no mesmo dia. Eu sei que em 88 teve um quadrangular inteiro de São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians que jogavam todas as rodadas, os 2 jogos no mesmo dia e horário. Ou seja, o adiamento, você pode dizer, mas por que precisa mudar? Se antigamente acontecia isso. Você constrói uma história a partir de um telefonema, de uma informação do dia e do conhecimento que você carrega, porque você vai juntando o caso, você faz um ligue os pontos e quando você olha, você tem um desenho bonito. Muito bom. Mas assim, a minha memória esportiva vem muito do jogo de futebol de botão, que me ajudava muito a jogar. Aliás, peço desculpas, né? Porque eu ia trazer um jogo de botão pra gente brincar aqui. Eu esqueci minha prancheta. É a prancheta, tal, pra gente usar como prancheta. No próximo Gol a Gol vai ter com certeza. Mas a minha memória, ela acho que ela parou em 98. De 99 pra cá, eu tenho que anotar, procurar no Google, porque eu não lembro de cabeça. Mas é por isso... A memória é recente, né? Você não sabe os times do passado porque eles jogavam 10 anos juntos. Você sabe porque você tinha 10 anos. A CPU tava vazia, né? Exato. E quando pra mim, é muito importante, tem sido importante, eu tentar manter esse exercício. Se você quiser pensar, campeão brasileiro do ano passado, Palmeiras. Como jogou o jogo do título? Não foi bem o jogo do título foi Palmeiras 4, Fortaleza 0, mas quando entrou em campo já era campeão, porque o Palmeiras foi campeão no ano passado no jogo América Mineiro 1, Internacional 0. Quando entrou em campo já era campeão. Mas qual foi o time que entrou em campo para ser campeão? Não faço ideia. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael e Danilo, Dudu, Scarpa e Rony e Hendrick na frente. Do último jogo. Se eu não parar e me policiar e me rememorar, eu não vou lembrar. Sim. Por quê? Porque eu não tenho mais 10 anos. Uhum. Mas é importante pra mim ter isso na memória. Então, de vez em quando, eu preciso revigorar. Como é que era mesmo o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 2013? Felipe, Leonardo Moura, Wallace, Chicão e André Santos, Amaral e Elias, Luiz Antônio, Carlos Eduardo e Paulinho e Hernani na frente. Então você faz... Técnico Jaime de Almeida. De certa forma, você faz um exercício de memória, até de brincadeira com você mesmo. Quando você tá sozinho no carro... Corinthians campeão de 2017. Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes você sabe que você continua conseguindo lembrar. Mas por que é importante? Para dar a informação certa. Pro seu trabalho. Para dar a informação certa. O seu fã que virou seu inimigo, ele tava completamente errado. Você já jogou o Gol a Gol quando você era moleque? Joguei muitas vezes. Quem não jogou o Gol a Gol? Né? E qual que era a regra? 3 dentro, 3 fora. O meu era 5 dentro, 5 fora. Não sei por quê. No interior, né? Eu nasci em Avaré e jogava muito lá, né? Depois eu mudei pra Taquarituba, daí já jogava na quadra. Avaré dá umas 4 horas pela Castela. Não, 2 horas e meia. 2 horas e meia. 2 horas e meia. Qual que você jogava 3 dentro, 3 fora. E no Gol a Gol tinha regra? Não, depende. Depende como jogasse, mas não... Meu Gol a Gol era não podia pegar com a mão. E se pegasse com a mão era pênalti. Só que tinha um negócio de rebater. Daí quando você bate em você, ou bate na trave, você sai até a meio do campo, que você era em linha imaginária, e podia dar 2 toques na bola. Então, mas o mais legal era quando virava conflito de driblar, né? Assim, tal. Confronto de driblar. E a ideia aqui do Gol a Gol é mais ou menos relembrar isso. De certa forma, eu vou provocar as coisas, não quer dizer que eu acredite, né? Chutar ao seu gol para você defender e para você chutar de volta. Queria começar falando do que aconteceu essa semana, né? Pra gente trazer o factual, da eliminação do São Paulo, falar da eliminação do Botafogo e da classificação do Fluminense contra o Olímpia, que eu acho que foi o melhor jogo dos times brasileiros na Libertadores, assim, tirando o Palmeiras na ida, né? Mas foi um jogo que eu vi um Fluminense sabendo o que fazer, um time experiente em campo e indo pra frente, né? Atacando, agredindo. Embora eu acho que tenha sido um pouco diferente do que a gente vê do Fluminense. O Fluminense passou mais tempo no campo de defesa do que está habituado, não rebatendo, mas trabalhando a bola, saindo com bola tocada. A bola do André pro John Kennedy é espetacular. Mas também tem erros, como o gol que sofreu do Olímpia, ninguém marca. Até usar a bola entrar em diagonal e bater cruzado com o pé direito, a bola desvia no Nino e entra. Mas é um time muito consciente. Eu acho que a melhor atuação de um time brasileiro neste ano
foi Fluminense 5, River Plate 1. Sim, isso não dá pra comparar com nenhum outro. E não dá pra comparar com o jogo do Olímpia. Agora, você pega a diferença no meio do segundo tempo de Olímpia e Flamengo para Olímpia e Fluminense era o placar da ida 2-0. Mas certamente algum torcedor rubro-negro pensou, eles fizeram 1-0, mas vão tomar uma virada, 3-1, e aí vai para os pênaltis. Porque o roteiro estava muito parecido. Né? Bola cruzada, a diferença é que o Fábio ia tirando, fazendo uma defesa, depois outra, mas o roteiro estava parecido até 1-1. E aí veio o segundo gol na jogada do John Kennedy e a finalização do Cano, e depois o terceiro gol do Cano para liquidar tudo, liquidar, né? E classificar para as semifinais. O Fluminense tem alguns jogadores especiais, né? Tipo, o Fábio tá vivendo uma boa fase, ainda mesmo com a idade avançada, né? O André joga muito. E eu ia falar Ener Valencia, o Arias. O Arias. Porque são jogadores que, né, claro, o goleiro não tanto, mas o André corre pro Ganso poder jogar, corre para ajudar o Felipe Melo atrás, que é um cara de passe, na minha visão, é muito mais um cara de passe do que um cara para sair, né, na defesa. E o Arias corre pro Cano poder jogar, para voltar e ajudar o Ganso, enfim. São 3 jogadores importantíssimos no esquema tático que precisa ter o Fluminense para jogar e enfrentar a Libertadores. E agora tem o John Kennedy, que passou a ser titular. O John Kennedy é uma história incrível, porque o John Kennedy era um jogador que ninguém queria. Quando terminou o Campeonato Paulista, o John Kennedy foi artilheiro do campeonato até a 8ª rodada. Pela Ferroviária, Pela né? Ferroviária. Ele não foi o artilheiro do campeonato, terminou em 3º lugar, mas ele foi o artilheiro até a 8ª rodada, era ele o artilheiro. Quando terminou, eu fiz uma ronda por empresários para perguntar o que eles tinham visto, o que não tinham visto, de jogadores que podiam ir para algum clube grande, e perguntei do John Kennedy. E as respostas que eu ouvia eram, não, isso não. Não vai acontecer nada, porque ele já teve muita chance e já desperdiçou todas. Uhum. E o Diniz chamou ele de volta. Só que quando chamou de volta, não achou que ele fosse acontecer rapidamente, tanto que ele demorou para entrar no time. No ano passado, o John Kennedy jogou 6 partidas do Brasileirão com o Diniz. 6. A última delas no Dia dos Pais. Internacional 3, Fluminense 0. E aí o Diniz mandou o John Kennedy de volta para o Sub-20, para treinar em Xerém. Essa notícia ficou evidente no dia 2 de setembro, mas o último jogo do John Kennedy foi dia 14 de agosto, Dia dos Pais. O Diniz, no Dia dos Pais, pegou o John Kennedy e falou, vai embora daqui. Vai para Xerém. Em dezembro ele foi emprestado para a Ferroviária e em abril o Diniz pediu ele de volta. E foi trabalhando. Mas ninguém acreditava que fosse dar certo. E de repente ele consegue perceber o movimento do jogador e coloca numa posição que faz o Cano mudar de posição. Uhum. O Cano tá jogando um pouquinho mais atrás, afastado, né? Por causa do John Kennedy. E tudo nasceu no Dia dos Pais do ano passado. Tudo nasceu no Dia dos Pais. A gente trabalhou no jogo do Inter, né? Na Libertadores, a classificação diante do Bolívar. E também, né, pegando esse gancho de jogadores especiais, né? E os 2 times vão se enfrentar na semifinal da Libertadores. Rocher, você falou isso na transmissão, né? E Rocher e Ener Valencia, que mudaram o patamar do Inter, né? Era um time e agora é outro, né? Que é impressionante como o Ener Valencia precisa de pouco tempo, pouca bola no pé dele para ele fazer alguma coisa importante no jogo. E a segurança de ter um jogador como o Rocher lá atrás. Né? É que são 2 pontos, são 2 pontas decisivas, o centroavante e o goleiro. O Internacional tem hoje, você vai pegar Internacional e Fluminense é um time mais montado, mais estruturado, tem um trabalho de 1 ano e meio do Diniz. Agora, o que o Internacional tem como diferencial? O Internacional é o único time do Brasil, inclusive na comparação com o Flamengo, que tem um goleiro e um centroavante de Copa do Mundo. Exato, é isso que você da falou. última Copa do Mundo. Porque o Rocher foi titular dos 3 jogos do Uruguai na Copa do Mundo e o Ener Valencia foi titular de 2 jogos porque se machucou no terceiro. Olha, fazendo todos os gols, né? Fazendo todos os gols. Se você pegar as 2 últimas Copas do Equador, 2014 e 2022, o Equador marcou 7 gols e o Ener marcou 6. Qual foi o gol que não foi ele que marcou? Foi Moisés contra. Caicedo? Não, no jogo que o Ener não jogou. Ah, porque ele tava machucado? Ele tava machucado. Porque ele foi titular de 2 jogos do Equador, porque no terceiro ele machucou. Então, todos os jogos em que ele atuou em Copa do Mundo, nas últimas 2 Copas do Equador, quem fez o gol do Equador foi ele. Todos os gols. É impressionante. Então aí você pega um time que cresce a partir de um goleiro e um centroavante da última Copa do Mundo.
O Flamengo não tem. O Flamengo tem Everton Ribeiro e De Arrascaeta, 2 jogadores da última Copa do Mundo. Não foram titulares. O Arrascaeta foi titular no último jogo. Mas estava errado o técnico, não escalou. Mas não importa. Estamos falando de um time, o Internacional, o único da Libertadores e do Brasil, que tem um goleiro e um centroavante da última Copa do Mundo. Na Copa do Mundo eu encontrei o PVC estava trabalhando ainda na Globo, eu estava com a Cazé TV. Aí uma frase me marcou muito, lá em Luzeio mesmo, acho que eu te encontrei na sala de entrevista, né, a sala de imprensa. Você entrou assim, onde tem a televisão? Onde tem a televisão? Não, mas por quê? Por quê? Não, tô na Copa do Mundo, eu quero assistir futebol. Claro. Como se você não tivesse na Copa do Mundo e você não visse futebol. Não, mas... mas ali é o néctar de tudo, né? Porque tem uma coisa que é muito engraçada, né? Se atribui a jornalistas do passado, e é uma sacanagem, mas é engraçado de todo jeito, dizer assim, pô, Copa do Mundo é sensacional, o que atrapalha é o jogo. Não, cara, é o contrário. Se você no tempo livre... Você vai conhecer um restaurante, você vai conhecer um museu, você vai tomar sua cerveja, vai conhecer o lugar. Mas isso é no tempo livre. Você tá lá por causa do jogo. O que te levou para lá foi o jogo. Então é para ver o jogo. Você não pode chegar no 4º jogo da Copa do Mundo e dizer, rapaz, não vi a Argentina jogar ainda. Como não viu a Argentina jogar? Estão fazendo o que aqui? Eu vi Arábia Saudita e Argentina e Croácia, a Argentina... E a final, né? Argentina e França. Estádio eu vi 5. No estádio. No estádio eu só não vi... Eu não tinha como ver o jogo fora do estádio, porque eu tava trabalhando. Não, sim, mas eu tava... Quando eu não tava no estádio, eu tava vendo o jogo. Exato. Esse momento, você tava vendo Acho que não tinha começado o jogo do estádio, você tava lá vendo, assim. Mas eu achei muito legal, assim. Eu tô na Copa do Mundo, eu tenho que ver futebol. Só pra, né, já que falou de Copa do Mundo, eu cortei o assunto factual. Foi a maior final de todos os tempos? Foi. Assim, qual foi a outra final de todos os tempos? Brasil e Suécia em 58. Se você assistiu o jogo, tem o jogo inteirinho no YouTube, não é um jogo igual. E é incrível o jogo da Brasil e Itália de 70, o jogo do Brasil. Jogo do Brasil. Brasil e Itália 94, tecnicamente é um jogo ruim, né? O 0-0. Porque era meio-dia com 40 graus na cabeça. Argentina e Alemanha de 86 é um bom jogo, grande jogo, mas dramático. Itália e Alemanha de 82? Também não é igual. Tem um pênalti perdido pelo Cabrini, a Itália dominou o jogo inteiro. Não, é o maior jogo, a maior final da história. A maior final da história. Agora, é incrível porque eu gosto quando tem essa noção de que eu consegui ver bem o jogo. Eu estava comentando o jogo pro Sport TV e quando teve a saída do Di Maria, a Argentina dominava o jogo inteiramente até ali. Aí tem a saída do Di Maria e a França chuta pela primeira vez ao gol com o Mbappé. E 4 minutos depois chuta a segunda bola ao gol com o Mbappé, são 25 do segundo tempo. E eu na transmissão falo, o Di Maria saiu, o jogo mudou. O Di Maria saiu, o jogo mudou. A França reagiu. E aí a França consegue levar o jogo para a prorrogação e depois para os pênaltis. E da maneira como aconteceu, com uma dramaticidade enorme, porque o jogo se transformou. No final do jogo se transformou, a ponto de a França poder ganhar o jogo na bola que o Dibu Martínez tirou. Tem isso também. E muito legal também nesse jogo, porque as estrelas estavam brilhando, né? Tanto o Messi quanto o Mbappé brilhando, que dá aquele negócio que você espera mesmo que aconteça num grande jogo. Né? Que era a grande diferença das outras Copas. Por quê? Há muito tempo eu falo isso, mas essa Copa evidenciou isso. Outro dia o Zubizarreta escreveu que as Copas têm que ser no inverno. E ele falou a partir do Mundial Feminino, que acontece no inverno, mas falou também em função do que aconteceu no Catar. Mas no Catar tinha uma diferença fundamental, mais do que a temperatura, que foi ficando mais fresca, né? Vai diminuindo a temperatura a partir de dezembro. A grande diferença é a Copa ser disputada no meio da temporada. Sim. Se você pegar 86, o Maradona, o grande craque da Copa, ele tinha feito 29 partidas de campeonato italiano. 29 partidas na temporada toda. Aí você pega o Zidane de 2002, que fez 52 jogos. São 23 jogos a mais. Ele tem uma temporada a mais que o Maradona tinha. E aí o Zidane, no dia 15 de maio, faz um gol espetacular na final de Glasgow, Real Madrid e Bayer Leverkusen, o sem pulo de pé esquerdo que ele mete no ângulo.
E 16 dias depois, a França estreia na Copa do Mundo contra o Senegal e o Zidane não está em campo porque tem uma lesão na coxa. Então, se você pegar as Copas do século XXI, todas, o melhor jogador do mundo não conseguiu jogar. Por quê? Porque ele fez uma temporada de clube extremamente desgastante até maio e foi jogar a Copa em junho. Então você vai pegar, o melhor do mundo em 2001 era o Figo, fez uma Copa horrorosa em 2002. E o Zidane, que era o craque de verdade, não conseguiu jogar. Quem jogou bem em 2002? O Ronaldo era o melhor do mundo. Era, mas ele não jogou a temporada anterior. Ele quase não jogou porque ele vinha da lesão. Então ele veio se condicionando fisicamente para subir na Copa. 2006, o grande jogador do mundo era o Ronaldinho Gaúcho, fez uma Copa tétrica. 2010, o Messi não jogou bem. O Cristiano Ronaldo também não jogou bem. 2014 a mesma coisa, o Messi foi eleito melhor da Copa, mas ele não foi. O Robin jogou muito mais do que ele. E o Cristiano Ronaldo, que foi campeão da Champions em maio, não conseguiu jogar. Foi eliminado na fase de grupos. Então, 2018, o Messi ou o Cristiano Ronaldo também não conseguiram jogar. O que aconteceu de diferente em 2022? A Copa do Mundo aconteceu no meio da temporada, com jogadores subindo fisicamente e não extenuados. É isso. Tomara que alguém te escute. E o Zubizarreta, né, que falou também. Só que ele falou por outro motivo, por causa da temperatura. E, aliás, nos estádios do Catar, a gente sentia até frio dentro do estádio por causa do ar-condicionado, que era cada tubo de ar-condicionado do tamanho de um Fusca. Vamos voltar a falar da Libertadores pra gente fechar, né? Você já falou de Inter e Fluminense, né, teoricamente, porque você falou que o Inter, o Fluminense é um time mais pronto que o Inter. Larga um pouquinho na frente, né? Claro, os dois camisas grandes, tradição e tal, não dá pra dizer que tem um favorito muito gigante, tem? Não. Essa semifinal é a maior semifinal de Libertadores desde 2020. Dos dois lados, né? Desde 2020, porque 2020 foi Santos e Boca, Palmeiras e River. Depois, em 21, teve o Barcelona de Guayaquil e em 22 teve o Vélez. Então, é a maior semifinal desde 2020. Eu acho que tem os dois lados muito equilibrados. O Palmeiras é o favorito para ganhar o título, mas isso pode jogar contra o Palmeiras. Porque não é assim, Palmeiras e Boca é favorito. É favorito porque está jogando melhor, mas não quer dizer nada. Você tem que jogar. E Internacional e Fluminense, eu acho que o Internacional está crescendo de maneira firme. Muito firme, numa hora decisiva. Vai ser muito difícil para o Fluminense tirar o Internacional. O Boca não tá jogando tudo isso, né? Não. Né? Mas é aquele time, assim, é o Boca. O Boca é engraçado. A metáfora que eu usei ontem foi... Você lembra da era Mike Tyson? Claro. O Mike Tyson não deixou de ser um mito quando perdeu pro James Buster Douglas. Ele continuou sendo um mito, mesmo depois da primeira derrota. É mais ou menos o Boca. O Boca é um mito da Libertadores. E é um mito diferente do Independiente, que poderia ser o grande mito da Libertadores por ter 7 conquistas, mas o Independiente ganhou 6 dessas conquistas fora da era da televisão. E de 84 para cá ele parou de disputar. Então o Independiente não mete medo. O Boca mete medo. Mas por quê? Por causa do mito. Quando o Boca venceu a Libertadores de 2000, ele não era esse mito. Ele era bicampeão da Libertadores e tinha perdido a final de 79 para o Olímpia. Ele não era um mito. Aí ele ganhou 3 Libertadores em 4. 2000, 2001, 2003 com Carlos Bianchi. E virou um mito. E depois de 2007, quando ganhou de novo, a 6ª Libertadores, conta de 2007 para cá. O Boca perdeu 7 mata-matas impensáveis para um mito. Ele perdeu semifinal para o Fluminense, quartas de final para o Defensor, quartas de final para o News Old Boys, semifinal para o Independiente Del Valle, semifinal para o Santos, oitavas de final para o Atlético Mineiro e oitavas de final para o Corinthians. Por que ele é um mito? Porque o Tyson não deixou de ser um mito quando caiu contra o James Buster Douglas. Pode perder que vai continuar sendo Agora, tem uma coisa. Assustador. O Palmeiras, se ganhar essa daqui, ele vai fazer o que o Boca fez para se transformar num mito. Entendi. 2000, 2001, 2003, 2020, 21, 23. E você acha que esse fenômeno Palmeiras é 100% responsabilidade da comissão técnica do Palmeiras? Não. É 100% responsabilidade do Palmeiras. O Palmeiras se transformou como clube. E é uma coisa que pouca gente fala, que é o Anderson Barros.
O Alexandre de Matos é muito responsável pelo crescimento e pelo fortalecimento do Palmeiras, junto com o Paulo Nobre. O Anderson Barros não teria o sucesso que tem se não tivesse o trabalho do Alexandre de Matos antes. Então é uma continuidade. É Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, Leila Pereira, é Alexandre de Matos, Anderson Barros. Agora, o Anderson Barros é muito o algodão entre os cristais. Muito problema deixa de acontecer porque o Anderson se antecipa e fala, vem aqui, vamos conversar. Vem aqui. O que está acontecendo? Me conta. E isso transforma muita coisa, a ponto de você pensar que o Alexandre, que foi um grande diretor, importantíssimo para o Palmeiras, contratou 69 jogadores em 6 temporadas e ganhou 3 títulos. E o Anderson Barros contratou 18 jogadores em 3 temporadas e já ganhou 9 títulos. Só que a torcida não entende, né? A torcida quer mais jogadores. Eu gosto muito da frase do Fernando Carvalho, campeão do mundo pelo Inter, que dizia que aeroporto é para você ir comemorar título. Não para buscar jogador. Não para buscar jogador. Muito bom. Vou falar de Sul-Americana, então. Já temos as semifinais, né? Corinthians e Fortaleza. Do outro lado, LDU e... Defesa e Justiça. Defesa e Justiça, que eliminou o Botafogo. Você acha que o Botafogo fez... Você trabalhou no jogo do Botafogo? Trabalhei. Fez mal de ter poupado o seu principal time? Eu acho que não. Eu acho que tem um erro de planejamento ali, que talvez o Bruno Lage pudesse ter olhado. Tem... que é o fato de ele ter tido uma semana livre entre Internacional e São Paulo antes do jogo de ida. Então, ele poderia ter usado um time mais titular no jogo de ida para matar com 3-0 na ida para resolver na volta. E ele fez o contrário, ele levou 7 titulares para a Argentina em vez de usar 7 titulares que estavam mais descansados na ida. Então, eu entendo que tem um procedimento que não teve a atenção devida para esse detalhe, no meu ponto de vista. Mas essa foi a estratégia do Botafogo a campanha inteira. O Botafogo ganhou do Guarani com time reserva, o Botafogo ganhou do Patronato com time reserva, o Botafogo jogou com a LDU com time misto, o Botafogo jogou contra o Magalhães com time reserva. Então, o Botafogo deu ao jogo contra o Defesa e Justiça exatamente a mesma atenção que deu na campanha. Tem uma coerência. A prioridade do Botafogo é ser campeão brasileiro. LDU e Defesa e Justiça... Eu acho que a LDU mais forte. Se fortaleceu por conta desse jogo do São Paulo? Também, mas acho que tem um elenco mais forte. Tem o Johan Júlio, que não deu certo no Santos, porque nada está dando certo no Santos. Tem Paulo Guerreiro. Tem jogadores importantes ali. E tem um elenco formatado. Luiz UBG, um bom técnico, um time coeso, um time forte. É um time que, pra mim, vai fazer a final, talvez, contra Fortaleza. Que tá jogando bem melhor que o Corinthians. Tá. E até porque o Corinthians não joga nada fora de casa, né? Agora, o Corinthians tem umas pressões que eu não entendo muito. Eu vou dizer, o Vanderlei Luxemburgo tá fazendo o melhor trabalho da carreira dele? É claro que não. Mas tem uma pressão que é muito louca. O Vanderlei se comunicou muito mal na entrevista coletiva depois da classificação contra os Estudiantes. Mas vamos analisar o trabalho do Vanderlei friamente. Ele pegou um time que tinha 3 técnicos em 6 meses, 5 meses, que tinha 7 jogadores acima de 31 anos, o time rejuvenesceu, saiu da zona de rebaixamento, classificou para a semifinal da Copa do Brasil, classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana, revelou jogadores como o Murilo, que era reserva quando ele chegou, o Balbuena jogava, Moscardo nunca tinha jogado. Ele montou um time rejuvenescido, classificou para 2 semifinais e... era para tomar 6 bolas na trave? É para comemorar 6 bolas na trave? Não, a comunicação dele foi péssima. Às vezes, quando ele diz... Se comunicou tão mal que ele disse que queria perder o primeiro tempo pro São Paulo de 1-0. É claro que ele não disse que queria perder por 1-0. É claro que ele disse que não queria tomar o segundo gol do São Paulo no primeiro tempo, né? E aí as pessoas falam assim, ele tá dizendo que ele queria perder o jogo. Não, ele não tá dizendo isso, ele se comunicou errado. O que ele tá dizendo é que ele precisava ter mantido um resultado mais curto para poder virar no segundo tempo. É claro que ele não tá feliz com tomar 6 bolas na trave. 30 finalizações. 30 finalizações. Mas, por outro lado, a pergunta é, o Corinthians tinha... há 3 meses, perspectiva de ser semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana? Não tem.
Então, pera um pouquinho, vamos analisar com frieza. Aí você tá juntando um balão de coisas, um mundo de coisas, e aumentando a pressão sobre o time, imaginando que você vai trocar o técnico, e é possível que se perder o Palmeiras troque o técnico, o noticiário tá dizendo isso. Mas tá dizendo que é pro ano que vem, né? Tem muita gente dizendo que se perder o Palmeiras ele cai, por causa da briga com o Maziotti e por causa das declarações da entrevista coletiva após Estudiantes. Eu não tenho como cravar isso. Mas assim, eu acho que tem uma loucura nisso aqui. O Corinthians tem que ter um sentido de realismo pro que era o ano do Corinthians e pro que virou. Está à altura do Corinthians? Não, não está à altura do Corinthians. É por causa do Vanderlei Luxemburgo? Na minha opinião, é por causa do Corinthians. Porque tem uma coisa que eu acho que todos os técnicos estão certos quando falam isso. Não pode analisar o resultado só pelo resultado. Tem que ver o como isso aconteceu. Sim. Mesma derrota, mesma vitória. O resultado de Corinthians, chegar à semifinal, que você está citando, pô, legal. Mas o como tem acontecido, como o Corinthians tem chegado à semifinal, na Copa do Brasil foram todas as disputas por pênaltis. Então, assim, o como está sendo desconfortável. Claro que tá, mas isso é resultado de um clube que criou situações desconfortáveis nos últimos anos. Se o Corinthians não ganhar a Sul-Americana, ele vai completar 4 temporadas seguidas sem ganhar título nenhum. O que não acontece na vida do Corinthians desde 1987. E 5 temporadas seguidas sem ganhar título, o Corinthians não passa desde 77, quando saiu da fila de 23 anos. Então, tem alguma coisa que não anda bem no Corinthians. O Corinthians é o primeiro clube da história do Brasileirão que teve 4 técnicos diferentes nas 4 primeiras rodadas do campeonato. Uhum. O Vanderlei Luxemburgo é responsável por essa atuação muito ruim contra os Estudiantes? Claro que também é, mas não é só ele. O Corinthians é o time que rejuvenesceu e então perdeu 5 jogadores que eram titulares há 3 meses. O Corinthians do time que começou o Campeonato Brasileiro não tem mais Balbuena, Duqueiroz, Adson, Roger Guedes e Murilo. Se descobre e torna titular, amadurece um zagueiro como o Murilo e 2 meses depois, 3 meses depois, você vende. Então, assim, é confortável para um treinador. Eu não sou advogado do Vanderlei. Vanderlei eu fui o primeiro cara a escrever taxativamente que o Vanderlei era o ex-melhor técnico do Brasil, em 2007. O Vanderlei convocou uma coletiva na época para dizer que ele tinha sido chamado de ex-técnico, o que não era verdade. Eu escrevi que ele era o ex-melhor técnico do Brasil. Porque para mim era o ex-melhor técnico do Brasil e continua sendo. Agora, o Vanderlei fica tudo ideologizado com o Vanderlei. Você tem que dar porrada nele o tempo inteiro. Não é bem assim. Sim, a pergunta que ele respondeu duramente pro Rodrigo Vessone, que eu adoro o Rodrigo Vessone. Do meu time. Por que ele precisa ter vergonha de ter tomado 6 bolas na trave? Por que ele não pode ter orgulho de estar classificado para semifinais? Levando em conta o que ele encontrou quando chegou lá. Agora, ele podia ter respondido desta maneira. Ele não conseguiu responder dessa maneira. Ele falou, tem gente torcendo contra, talvez você tenha torcido contra. Não é o caso, não tem ninguém torcendo contra. Agora, há um rigor em relação aos técnicos no Brasil que precisa ser em relação aos clubes. Que clube era o Corinthians em abril? Candidato seríssimo e bagunçado, né? Candidato a rebaixamentos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. Tá fora da Copa do Brasil, né? Não tem classificação garantida para a Copa do Brasil do ano que vem. Depende da Sul-Americana para estar na Libertadores. Dificilmente vai chegar numa posição de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Isso é o que eu acho. E uma bagunça externa, assim, né? Política, né? Sim. Que ainda continua. É ano de eleição. Então, assim, eu acho que o Vanderlei não é sombra do técnico que ele foi. Estamos todos de acordo. Agora, quando você consegue rejuvenescer um time que tinha 7 acima de 31 anos, descobrir jogadores, perder jogadores que foram vendidos e chegar numa semifinal, não é pra ter vergonha. Ah, mas tomou 6 bolas na trave. Então, ok. Vanderlei, como é que você se sente tendo sido um técnico que massacrava o São Paulo na Libertadores e chutava 3 bolas na trave e passar a ser o técnico que vê seu time levar 6 bolas na trave? É uma pergunta. Eu só acho que ele não precisa ter vergonha de ter se classificado. Ele pode ter orgulho de ter se classificado, apesar dos problemas dele e do Corinthians. Várias vezes você já citou, né? Nos seus 17 empregos, né? Tem 17? 17 empregos.
Porque você fala assim, não, falei com o técnico tal, liguei para técnico tal. É um costume que você tem desde repórter ligar para o técnico, assim, de manter essas fontes? Ou hoje o PVC tem muito mais entrada para falar com os técnicos, ele é muito mais bem recebido? Eu sou mais bem recebido, mas eu acho que tem um mérito, uma sorte, que foi... Eu quis ser jornalista, eu queria ser comentarista aos 24 anos. E eu fui ser comentarista com 29. Em 2000 eu entrei na ESPN. Eu tinha 30. Tinha um amigo meu chamado Walterson Zardenberg, sobrinho Berg, que dizia, porra, você dizia que você queria ser comentarista, porque um dia ele perguntou, por que você acha que você quer? Por que você quer ser comentarista? Aí eu falei, porque eu acho que as pessoas não trabalham com informação. As pessoas trabalham com eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso aquilo, e acho que ainda até hoje é assim. Uhum. E para mim, existe uma diferença fundamental entre opinião e análise. Opinião, todo mundo vai ter a sua. A diferença de eu estar no botequim e estar falando num programa de debate ou num programa de futebol é que eu posso telefonar para uma fonte e saber o que está acontecendo. E falar que eu conversei em on ou em off. A história que eu contei agora há pouco do John Kennedy. O Diniz afastou o John Kennedy, mandou para o time sub-20 no Dia dos Pais do ano passado. E um ano depois, menos de um ano depois, ele pediu para trazer de volta quando ninguém acreditava nele. Essa é uma história. Essa é uma história que eu posso ter por quê? Porque eu sou jornalista. Porque eu posso telefonar para alguém e conseguir essa história. O Diniz não é um técnico de falar o tempo inteiro. Já falei algumas vezes com o Fernando Diniz, ele não gosta de atender o tempo inteiro. Mas a sorte que eu dei foi perceber, quando eu virei comentarista, que eu não podia deixar de ser repórter. E o fato de ter visibilidade me ajuda a ser atendido. Mas só ajuda porque eu, em 2000, passava no telefone e ligava. Eu falava com o Tite quando o Tite era técnico do Caxias. Eu falava com o Cuca quando o Cuca era técnico do Paraná Clube, do Mojimirim. Então, quando ele é técnico do Atlético... Você continua cultivada aquela fonte. Ele sabe que eu falava com ele quando ele estava no barro. E não é por isso que ele vai falar comigo quando ele está na boa. Não precisa falar. O que eu acho que é inegociável é o seguinte, é entender o limite do trabalho de cada um. É claro que você tem relações mais afins e menos afins com qualquer pessoa, mas o fundamental é entender, grosso modo, aqui eu vou cometer uma hipérbole, jornalista não tem amigo, tem fonte. Agora, eu entendo perfeitamente quando eu telefono para alguém e pergunto, você vai contratar o fulano? E o cara diz, não vou te dizer isso. Claro, é o limite do trabalho dele. Uhum. Agora, quando eu descubro a informação e publico, e a informação está certa, aí é negociável. Uhum. Inegociável. Não me cobre por ter dado uma informação certa. Se ela ajudou você ou se prejudicou você, se vazou uma informação, vazou uma escalação que você não queria, trabalho. É o meu trabalho. E acontece muito isso? Tipo, você liga para pedir informação e os técnicos ligam muito para te cobrar alguma coisa? Não. Já aconteceu 2 vezes. Aconteceu 2 vezes do cara não entender o que estava acontecendo. Quem foi? Uma foi muito no passado o Paulo Bonamigo. Eu falava muito com o Bonamigo quando o Bonamigo era técnico do Coritiba. E aí eu dei informação, eu liguei para ele e perguntei se ele ia ser técnico do Palmeiras, que eu tinha informação segura. Ele falou, não. E eu publiquei. E aí ele não gostou muito de eu ter publicado. Eu falei, Bonamigo, eu publiquei, a informação tá certa. E recentemente o Wenderson me cobrou porque ele falou, você me liga para perguntar, às vezes perguntas até que eu não quero responder, se eu vou jogar fazendo saída de 3 ou não, eu te pergunto, se você não quiser responder, você não responde. E aí quando você foi falar que tava dizendo que você falou que eu não entendi nada do que estava acontecendo porque o Rizek tinha dado a informação de que ele ia sair e acabou saindo mesmo. Ele estava no Fluminense? Estava no Botafogo. E eu falei, o Anderson não está entendendo o que está acontecendo. Por que você não me ligou para perguntar sobre o que estava acontecendo? Eu falei, porque eu estava no ar e era uma questão de opinião.
Eu tô no ar, não tenho como te ligar para checar uma informação. É um programa o programa está no ar, você me perguntou a minha opinião, eu dei minha opinião. O Anderson não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Acontece, é do jogo. Eu acho que gente inteligente olha no olho e resolve problema. E se não tiver que resolver problema, não tem que resolver. A questão é você ter respeito, cada um respeitar o limite do trabalho do outro. Se eu te perguntar, fulano, que time você vai escalar? Só vou entrar no ar, faltando 10 minutos para começar o jogo. Você pode dizer que time você vai dar? Não posso. Beleza. Se ele se sentir confortável e der o time, eu vou cumprir o que eu combinei. Eu vou entrar 10 minutos antes. Se eu descobrir a informação, ou tiver a informação, independentemente dele ter me passado ou não, e eu puder dar, não tiver prometido para ninguém que não vou dar, eu trabalho com informação. A informação certa é inegociável. Você conhece o Carlos Wagner, que era repórter da Zero Hora? Conheço. Né? Ele, na época da faculdade, deu uma palestra pra gente, estudantes, né? E ele falava sobre a relação de fonte, assim. O que fazer, ele usava o termo assim, o que fazer quando a fonte dá uma facada nas costas? Você entrega a fonte ou não entrega a fonte? Ele dizia não entrega a fonte. Ela te deu uma facada nas costas, respira e vai. Para de confiar nessa fonte. Claro, né? lógico. Né? Mas eu acho que tem uma coisa também que é a seguinte, assim, relação com fonte é fio da navalha. Quando você começa, você tá aqui, distante. Aí você vem e toma um café com a fonte 3 dias seguidos. Aí o cara acha que você é amigo dele. Não, você vai trazer a relação para cá. A relação vai balançar. Ela vai vir para cá, você tá distante, ela vai vir para cá, parece que você é amigo. Ela vai vir para cá, ela vai vir para cá e você vai trazer a relação para cá. Porque a relação é aqui. Você não é amigo nem inimigo. O jornalista não tem o direito de elogiar amigo e criticar inimigo. O jornalista não tem que ter amigo e inimigo. O amigo do jornalista é a informação. E o outro ponto que eu acho importante. As pessoas dizem assim, eu não gosto da maneira como a gente se refere a... Conversei com uma fonte que me disse tal coisa. Bom, primeiro que se você conversou com uma fonte, tá errado. Né? Você conversou com pessoas que te fizeram compreender que a informação certa é essa daqui. Né? Conversei com uma fonte? Não. Segundo ponto é que assim, se eu conversei com uma fonte, ou com duas fontes, ou com 3 fontes, e essas conversas e essas informações acumuladas me fizeram entender que a informação a contar é esta informação, eu não preciso dizer que eu conversei com uma fonte, eu estou te dando a informação. Uhum. Porque se eu disser, conversei com uma fonte, ela me disse isto, ou se eu disser, está acontecendo isto, nos 2 casos, quem está contando a história para você sou eu. A responsabilidade não é da fonte, a responsabilidade é minha. Claro. Quem está contando a história sou eu. Eu estou contando a história. Se eu tive segurança para preservar a fonte, eu preservei e assumi, matei no peito a informação. Então a história, quem está contando sou eu. Se ela está certa ou se ela está errada, a responsabilidade é minha. É do repórter. Então não adianta eu falar assim, conversei com uma fonte que parece que só vai servir para te dar credibilidade. Uma coisa sem perceber que você está dizendo que você conversou com uma fonte. Você sabe que o jornalismo francês, né, quando eu estava lá trabalhando e tal, e cobrindo muito o PSG e o Neymar, usa muito isso. De assim, uma fonte do vestiário me disse, né, para publicar aqui. Aqui se diz também. Aqui se não, diz você está falando que não concorda, né? Não, cada colega tem que trabalhar do jeito que entende que acha. Eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro dizer... Ó, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Sem precisar que tá citando. Ó, vou chegar naquele momento assim para a gente buscar cortes. Aproveitar, né? Tá chegando o final do Gol a Gol aqui. E para aproveitar a sua memória, você vai poder ter embasamento para as perguntas que eu vou fazer. O maior jogador da história do Santos? Pelé. Fácil, né? Do São Paulo? O maior jogador da história do São Paulo, Leônidas da Silva. Leônidas? O maior ídolo é o Rogério. Aí tem uma diferença, então. Tem uma diferença. E você acha que o Pelé é o maior ídolo do Santos? É. Também. Tá. Palmeiras. Ademir da Guia. Ídolo ou jogador? Os dois. Os dois. Flamengo. Zico. Ídolo e jogador? Ídolo e jogador. Vasco. Roberto Dinamite. Ídolo e jogador? Eu acho que o Romário foi mais jogador que o Roberto. Beleza. Romário foi mais jogador que o Roberto. Embora o Romário não tenha vivido o ápice dele no Vasco. Uhum. Eu acho Roberto. Tá. Botafogo. Na rincha. Ídolo e jogador? Ídolo e jogador, apesar do Nilton Santos. Fluminense. Castilho. Opa.
Chegamos ao goleiro, né? Castilho. Rogério é o maior ídolo, mas não é o maior jogador. Castilho é o maior ídolo. O Rogério pode até ser o maior jogador, mas assim, é discutível. Eu acho que o Leônidas tem uma coisa muito da mudança. Sabe a história a moeda caiu de pé? Aham. O São Paulo só ganhava um campeonato Palestra Itália e o Corinthians, o Palmeiras e o Corinthians, o Palmeiras e o Corinthians. Mas se der cara, joga a moeda pra cima. Se der cara, vai ser campeão o Palmeiras. Se der coroa, vai ser o Corinthians. E o São Paulo? Só se a moeda cair de pé. Aí o São Paulo foi campeão. Aham. Com o Leônidas da Silva. O Leônidas muda a história do São Paulo. Eu acho que a diferença tá aqui. O Leônidas foi um dos maiores jogadores da história do Brasil. Claro que era outro futebol. O Rogério é o maior ídolo, indiscutível. O São Paulo é tricampeão do mundo por causa do Rogério. O São Paulo é campeão do mundo pela primeira vez por causa do Tele e do Raí. O Rogério é um gigante. O maior ídolo, indiscutivelmente. Eu acho que o Leônidas foi o maior jogador porque ele tem uma questão da história ali. Não, e era um baita jogador, né? No campo mesmo, né? Grêmio. Renato. Com folclore e tudo, é ídolo de jogador. Vou mostrar meu DVD pra você. Inter. Falcão. Ídolo de jogador? Ídolo de jogador. Tá, faltando o quê? Corinthians. O maior jogador da história do Corinthians foi o Rivelino. O maior ídolo foi o Marcelinho. O maior goleiro do Corinthians foi o Cássio. Mas o melhor foi o Dida. Eu também sou dessa opinião. E o Dida jogou pouco, né? Comparado com o Cássio, mas era como goleiro muito maior. Ele passou 2 vezes, em 99. Ele foi campeão do mundo, como o Cássio foi. Ele foi campeão brasileiro, como o Cássio foi. Ele foi campeão do Rio São Paulo em 2002, porque ele voltou em 2002 e ganhou uma Copa do Brasil e o Rio São Paulo. Quando teve problema com a justiça na Itália por causa da questão do passaporte, ele voltou emprestado para o Corinthians e foi campeão do Rio São Paulo e da Copa do Brasil, primeiro semestre de 2002. O Dida era um goleiro monstruoso. Se você pensar os 3, Marcos, Rogério e Dida, que 3 goleiros absurdos. Campeões do mundo em 2002. O ápice, pra mim, no ápice, o melhor foi o Marcos. Mas a carreira foi o Dida. Do Dida. Como goleiro, né? O Dida foi um ápice que durou 20 anos. O Marcos foi um ápice que durou 3. Tá. Faltou algum time, pra eu te perguntar? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Grêmio Internacional, Atlético, Cruzeiro. Cruzeiro, Tostão. E Atlético Mineiro eu não perguntei. O maior jogador, Reinaldo. Maior ídolo, maior que o Ronaldinho. A última. Sua seleção de todos os tempos. Essa muda. Cheguei a engasgar. Essa muda toda hora que eu faço. Toda hora muda. Deixa eu passar essa, eu não vou fazer direito. Vai passar? Tá. Vou passar essa, porque cada vez eu monto uma Seu ídolo diferente. particular, tem um? E sabe o que é engraçado que eu não tenho ídolos assim, mas ídolos. Outro dia a gente tava no jogo do Internacional e eu homenageei Divino Fonseca, que era o chamado Terror dos Editores, Colorado, e o Divino Colorado dizia assim: vai Coreia! Porque a Coreia era a velha geral do Beira-Rio. O Divino foi isso é uma história bonita do Divino. O Divino, eu lia muito o Divino, conheci o Divino por fotos. Quando eu entrei na Editora Abril, eu estava esperando o Álvaro Almeida entrar na redação e já estava na sala dele, entrou o Divino Fonseca e eu falei: o senhor é que é seu Divino Fonseca? Ele falou: sou eu sim, por quê? Não, por nada. Aí eu aprendi depois, na Abril, que jornalista não chama jornalista de senhor. Jornalista só chama jornalista de você. Acho que é porque uma hora você tá por cima e na outra você tá por baixo. Uma hora eu sou teu chefe, na outra você é meu chefe. E aí eu fui trabalhar com o Divino. Trabalhei com o Divino, fechei algumas revistas pela cara com o Divino, a gente saía pra comer uma carne e tomar uma cerveja. E depois, anos depois, eu fui pro Lance, o Divino tava parado, tinha saído da 0 hora. E o Lédio perguntou se eu tinha uma sugestão de alguém pra ser correspondente do Lance em Porto Alegre. Eu falei: tem o Divino. Aí, meses depois, o Divino estava trabalhando pro Lance em Porto Alegre. Tinha um Corinthians e Inter, sei lá. Liguei pro Divino para pegar a prévia do Inter. Se tinha desfalque. Aí o Divino falou: fiquei sabendo que tu indicaste meu nome. Fiquei muito feliz. Cara, é engraçado. Por isso que jornalista não chama jornalista de você, de senhor. Chama de você. Porque era assim, o Divino era uma referência para mim. E um dia ele veio me agradecer porque eu tinha indicado o nome dele como se fosse uma coisa, como se fosse um favor. Não era um favor. Era o terror dos editores. Você não conseguia cortar o texto dele. PVC, muito obrigado. Obrigado cara. a você. Obrigado pela Tamo gentileza, pela
parceria, né? A gente está fazendo a Paramount junto, é sempre uma aula e poder conversar contigo, aprender e ter algumas coisas importantes que fazem referência na nossa carreira, né? Frases boas, né? Como assim, você disse uma que eu tô falando várias vezes, jogador, time bom afunda jogador, time ruim afunda jogador bom. Time bom consagra jogador ruim. Isso. Time ruim enterra jogador bom. Que é uma verdade, sim. Várias coisas. Então, fico Vou muito dizer feliz. outra coisa pra você. Outra coisa que eu falo. Que essa frase é minha. Posso falar um palavrão? Vai. Não trabalhar deve dar um trabalho filho da puta. Dá muito mais esforço, né? Acabamos assim, então. PVC, muito obrigado. Acabamos no horário. Deixa eu convidar você a se inscrever no nosso canal. Participe aqui do Go a Go. A gente vai reforçar cada vez mais. Essa foi uma estreia. A ideia é trazer pessoas importantes, pelo menos uma vez por semana, como o PVC, para a gente tratar dos assuntos factuais e também projetar, né, as coisas do futuro e também saber um pouquinho da história das pessoas, dos convidados. É muito legal. Obrigado, Tizan Digital. Obrigado a Ace Negócios. E a gente se vê, tá? Compartilha o link aqui e tal. Curte esse vídeo. Comenta bastante pra gente saber que caminho que a gente tem que seguir. Valeu, abraço, tchau.